Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Comentados. Aqui no YouTube você ouvirá nosso podcast com a adição de imagens reais sobre os crimes descritos nos vídeos, bem como imagens ilustrativas. No Spotify você pode nos ouvir quando e onde quiser. Clique no link da descrição e nos siga por lá também. Aproveite e se inscreva no canal. Agora fique com a sua história de terror. No final dos anos 60, um homem assumiu o crédito por vários assassinatos na Baía de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos. Ele se autoproclamava como o assassino do Zodíaco. Entre os anos de 1968 e 1969, pelo menos 4 ataques brutais foram diretamente associados ao assassino do Zodíaco. No entanto, a polícia acredita que ele esteve ligado a outros crimes que ocorreram na região na mesma época. Durante muito tempo, o assassino do Zodíaco provocou a polícia e fez diversas ameaças que eram enviadas por meio de cartas aos jornais locais. Todas elas, símbolos e textos codificados, faziam parte do jogo sádico desenvolvido pelo criminoso. Diante desse contexto, criou-se um mistério em torno de quem seria o tal assassino. Em 1º de agosto de 1969, 3 jornais famosos de São Francisco receberam uma carta manuscrita idêntica. Todas estavam em envelopes sem endereço de envio. As cartas começavam da seguinte forma: Caro editor, eu sou o assassino dos 2 adolescentes no último Natal, no Lago Herman. As cartas continham detalhes dos assassinatos, coisas que somente o verdadeiro assassino poderia saber. Além de falar sobre ser o responsável pelo crime, ele fez ameaças à polícia, dizendo que suas cartas deveriam estar na primeira página dos jornais. Do contrário, mataria novamente. Todas as letras escritas por ele eram fechadas com um símbolo que era constituído por um círculo com uma cruz atravessada. Esse símbolo virou a marca registrada do assassino do Zodíaco. As cartas também tinham uma parte de uma cifra que, segundo o assassino, compunham uma do total de 3 partes, onde todas elas unidas revelariam sua identidade. Nos dias seguintes, após o recebimento da primeira carta, a polícia, junto com o FBI, trabalhou arduamente à procura do assassino. Todavia, nesse meio tempo, uma nova carta chegou a um dos jornais da cidade. Dessa vez, a carta começava dizendo: Caro editor, este é o Zodíaco falando. A carta descrevia um novo ataque em detalhes e provocava a polícia por não ter conseguido decifrar seu código ou pegá-lo. Vários dias depois, o professor do ensino médio Donald Herman e sua esposa Betty conseguiram resolver a cifra. De acordo com eles, o assassino do Zodíaco dizia: Gosto de matar pessoas porque é muito divertido. É mais divertido do que matar caça selvagem na floresta, porque o homem é o animal mais perigoso de todos. Alguns dias se passaram e o taxista Paul Stine foi a 4ª vítima fatal conhecida do Zodíaco. O crime ocorreu em 1969. 3 dias depois da morte do motorista, outro jornal da cidade recebeu uma carta do Zodíaco falando sobre ser o responsável pelo crime. Escrito na mesma impressão irregular das cartas anteriores do Zodíaco, o assassino deu os detalhes do assassinato do taxista. Além disso, dessa vez o criminoso foi além e enviou junto da carta um pedaço ensanguentado da camisa do Stine. No final da carta, o assassino ponderou que em seguida atiraria no pneu de um ônibus escolar e abateria as crianças quando elas saíssem quicando pela rua. Acontece que o crime com o ônibus nunca aconteceu, mas o assassino do Zodíaco continuou enviando cartas aos jornais da Califórnia, nos quais ele incluía cifras, alegando ter cometido vários outros assassinatos. Ele também zombava da polícia por sua incapacidade de prendê-lo. Em 1974, as cartas pararam, embora a investigação não. Afinal, a polícia sabia que o assassino ainda estava solta. Falando um pouco sobre as vítimas e os ataques, pode-se dizer que o assassino do Zodíaco está diretamente ligado a 4 ataques distintos, os quais a gente mencionou anteriormente, sendo que o primeiro ocorreu na noite de 20 de dezembro de 68, quando David Faraday, de 17 anos, e sua namorada de 16, Betty Lou Jensen, foram mortos a tiros perto de seu carro em um local remoto no Lago Herman. Na época, a polícia ficou sem entender quais as motivações do crime e também não tinham ideia de quem fosse suspeito. No início da manhã de 5 de julho de 69, Darlene Ferrin, de 22 anos, e seu namorado Mike Magal, de 19, estavam sentados em um carro estacionado em um local igualmente remoto, quando foram abordados por um homem com uma lanterna. O cara disparou vários tiros contra eles, matando Ferrin e ferindo gravemente Magal. Dentro de 1 hora do incidente, o homem ligou para o departamento da polícia, dando-lhes a localização da cena do crime
crime, reivindicando a responsabilidade pelo ataque e pelos assassinatos de Faraday e Jensen em 1968. Apesar das evidências que incluíam impressões digitais, a descrição de Magal, a cifra decodificada e uma onda de dicas e pistas, a polícia não conseguia rastrear o tal assassino do Zodíaco. E foi aí que na noite de 27 de setembro de 1969, ele atacou de novo, aproximando-se aí do carro do jovem casal Cecilia Shepard e Brian Hacknell, enquanto relaxavam em uma parte isolada da margem do lago Bearside, no condado de Napa. Vestindo um capuz e uma camisa com o símbolo de uma cruz circular, ele os amarrou antes de esfaqueá-los brutalmente, rabiscando uma mensagem para a polícia na porta do carro do casal. Depois ele deixou o local e ligou para o departamento de polícia de Napa para dizer que tinha sido ele o responsável pelo crime. Embora o casal estivesse em estado crítico, sobreviveram até a chegada da emergência, mas infelizmente horas depois Chapman morreu por conta dos ferimentos. 2 semanas depois, em 11 de outubro de 69, o Zodíaco reivindicou mais um assassinato, dessa vez o do taxista Paul Stine. O crime ocorreu em São Francisco, no entanto, como esse assassinato não parecia se encaixar com o padrão do Zodíaco, inicialmente ele foi considerado um roubo seguido de morte. No entanto, o Zodíaco enviou a carta para o jornal reivindicando o crime. Depois disso, mais 5 outros assassinatos foram ligados ao assassino do Zodíaco, incluindo o tiroteio de Robert Domingos e Linda Edwards em 1963, perto de Santa Bárbara, Califórnia, e a morte por esfaqueamento em 1966 da estudante universitária Cheri Jo Bates, na Califórnia. Porém, nenhum deles pode ser confirmado, até porque as datas aí foram antecedentes aos crimes de fato reivindicados pelo criminoso. Com descrições de testemunhas que viram o homem saindo da cena do assassinato do taxista Paul Stine, a polícia conseguiu criar e divulgar um retrato falado do assassino. Mas apesar das evidências e da investigação, o Zodíaco permaneceu à solta e nenhum suspeito foi preso. Acontece que anos se passaram desde que as cartas pararam de chegar, mas em 2020, depois de mais de 50 anos, a mensagem completa do assassino do Zodíaco foi finalmente decodificada pelos entusiastas da internet. Segundo eles, ela dizia o seguinte: espero que você esteja se divertindo muito tentando me pegar. Eu não fui no programa de TV que traz à tona um ponto sobre mim. Eu não tenho medo da câmara de gás porque ela me enviará para o desfile mais cedo, porque eu agora tenho escravos suficientes para trabalhar para mim, onde todos os outros não têm nada quando chegam ao paraíso. Então eles têm medo da morte. Depois disso, em outubro de 2021, uma equipe de 40 ex-investigadores da lei chamada Case Breakers diz ter finalmente identificado o assassino do Zodíaco. No entanto, o FBI afirmou que o caso ainda está em aberto e nada pode ser confirmado com 100% de certeza. Mas, de acordo com os investigadores do Case Breakers, o assassino em série mais conhecido como assassino do Zodíaco seria Gary Francis Post, veterano da Força Aérea de Sierra, que morreu em 2018. A teoria dos investigadores para dizer que Gary é o assassino é parcialmente baseada na semelhança dele com o esboço policial feito em 1969. Acredita-se que uma das principais semelhanças são as cicatrizes em sua testa. Jane Buchholz, uma ex-agente de contra-inteligência do exército que é membro dessa equipe, também disse que as cartas enviadas pelo assassino do Zodíaco revelam que Gary Post é de fato assassino por conta dos anagramas que estão nelas. De acordo com ela, em entrevista à Fox News, é preciso saber o nome completo de Gary para então decifrar os anagramas. Ela completou dizendo: eu só não acho que há outra maneira de alguém ter descoberto isso. Várias outras teorias foram apresentadas sobre a identidade do assassino do Zodíaco ao longo dos anos, incluindo um filho que alegou que era seu pai morto e outro homem que alegou que seu amigo confessou os crimes antes de morrer em 2002. No entanto, o único homem já nomeado oficialmente como suspeito de ser o assassino do Zodíaco foi Arthur Leigh Allen, de Vallejo, que morreu em 1992. Mas a polícia também nunca conseguiu provar que ele era mesmo criminoso. O FBI em São Francisco disse em um comunicado que o caso do assassino do Zodíaco permanece em aberto. Lembre-se de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e também nos siga lá no Spotify.